Olá, você que nos acompanha, estamos aqui com o nosso Minutos de Argumentos para debater os principais temas da nossa cidade aqui de Guarapuava. Nós já trouxemos aqui, por exemplo, temas como trânsito, educação e hoje o nosso assunto é sociedade civil organizada. Estamos aqui com o professor Cláudio Andrade, com o professor Francis, também para falar um pouco sobre a nossa sociedade civil organizada. Nos últimos dias, tivemos aqui a presença do ex-prefeito de Maringá, Silvio Barros, falando um pouco sobre a cidade do futuro e destacou a importância das organizações sociais contribuírem para o desenvolvimento municipal de uma cidade como a nossa, que é uma cidade que vem crescendo muito. Professor Cláudio, tudo bem? Professor Francis, tudo bem? Muito bem. Professores, debater sociedade civil organizada é muito legal, é muito importante. Como que essa reunião com o ex-prefeito de Maringá, o ex-prefeito de uma cidade grande, que é o Silvio Barros, ele contribuiu para fomentar um pouco mais a nossa discussão de cidade do futuro? Qual a cidade que nós queremos ter, principalmente pensando que é um tema que vem sendo debatido a cada dia quando se pensa Guarapuava. A contribuição dele foi muito importante no sentido de mostrar que lá em Maringá houve uma grande parceria da administração pública, em especial com o Observatório Social, que é uma patente maringaense e que hoje é um fenômeno nacional, porque de fato cumpre um papel muito importante na nossa responsabilidade, inclusive fiscal, de aumentar a receita do próprio município também. O Francis estava comentando ali, fez uma avaliação aí do Observatório Social, da sua importância. Isso, eu fiz um apanhado do histórico, da onde surgiu, inclusive que em Guarapuava tem o Observatório Social de Guarapuava, que ele é fruto desse observatório que surgiu em Maringá. Em Maringá surgiu o Observatório Social do Brasil, que foi um movimento pela cidadania fiscal em 2005. Uma iniciativa de empresários maringaenses que estavam preocupados com a aplicação dos recursos públicos e com a redução da carga tributária. Então foi a partir daí que a sociedade civil começou a institucionalizar certos órgãos para que pudessem observar e acompanhar melhor onde está sendo gasto o dinheiro público. Há uma observação, Francis, já você continua. Assim, ficou muito claro lá em Maringá, Luan, e telespectadores, e internautas, ficou muito claro o seguinte: se uns pagam impostos, outros não pagam impostos, o serviço público é o mesmo. Então, aqueles que pagavam impostos corretamente e contribuíam para a melhoria do município, queriam que aqueles que não pagassem impostos também pudessem dar a sua contribuição. E houve um grande movimento, porque o que antecede ao observatório foi uma criação espetacular, mas antes eles criaram uma ONG lá, e dessa ONG é que resultou mais tarde o Observatório Social. Então, é meio injusto. Uns pagam, outros não pagam, e a educação pública municipal é a mesma, a saúde pública municipal é a mesma. Então eles fizeram um movimento meio que bairrista, saudável, meio que para proteger aqueles que pagavam impostos também. E com essa medida, eles fizeram campanhas publicitárias e a receita do município aumentou, porque o IPTU passou a ser pago em tempo hábil e até mesmo à vista, Aí, depois que aumentou a receita do município, aí veio a preocupação, como gastar o dinheiro público. E daí o Francis é especialista nessa questão. Sim, gastar dinheiro. que investigou o papel do Observatório Social. Daí. A ideia desses observatórios, aqui em Guarapuava, o observatório surgiu em 2009. Ele foi instalado, e é o 19º do Brasil, em 2009. Em outubro de 2010 já começaram os primeiros trabalhos de monitoramento da Câmara de Vereadores. Ali, inclusive, quem lembra, vários fatos foram colocados na mídia sobre gastos públicos, funcionários fantasmas e tudo isso daí. Eu acredito que teve uma contribuição significativa do Observatório Social, porque talvez não viesse tanto, aparecesse tanto assim essas denúncias, essas investigações, se não fosse essa mobilização inicial do Observatório. Além do Observatório, também temos aqui em Guarapuava o Conselho Popular, que também é uma outra organização, que foi criado pelos próprios cidadãos guarapuavanos, está amparado pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município.
A função desse conselho é defender os direitos da sociedade. Ele é um conselho suprapartidário e visa exigir dos órgãos públicos e privados respeito aos direitos de participação democrática da sociedade no planejamento e no orçamento público. Qual a diferença do observatório e do conselho? Eu ia perguntar isso exatamente para você. Então tá. O observatório, como mesmo o nome diz, ele fiscaliza, ele observa, ele vai ver aonde está sendo investido e de que maneira está sendo investido, qual a qualidade dos serviços que estão sendo prestados com o dinheiro público. Aí um cuidado especial com as licitações. Isso. Um monitoramento dos editais, não só do ato do início do processo licitatório, mas também na fiscalização da entrega do produto. A entrega do produto. Porque na fala do então ex-prefeito de Maringá, só para balizar o teu argumento, Francis, ficou muito evidenciado o seguinte: o município é lesado não só nos conchavos que existem entre as empresas no processo licitatório, mas principalmente no desfecho. Porque às vezes a empresa que venceu a licitação, ela não consegue honrar o compromisso de entregar o produto discriminado. Mas não há uma fiscalização muito rigorosa se o produto é realmente aquele, e daí o prejuízo é incalculável, né? Porque entre entregar uma coisa de couro e de plástico, me parece que tem uma grande diferença, né? Com certeza. Assim, né? E assim como tem uma diferença entre você comprar a unidade e comprar uma caixa dessa unidade, que é uma coisa que o Observatório fez muito bem no ano passado, quando fiscalizou a compra de materiais escolares por parte da prefeitura, que surgiu toda uma questão, e até o Observatório enxergou fez alguns questionamentos, o que serviu para a própria gestão na época, que reviu algumas questões que davam um valor de mais de R$500 mil para a compra de materiais escolares num período complicado, que é um período eleitoral. Uma questão também que eu acho que é importante salientar é que, além desse viés, é o acompanhamento do trabalho dos vereadores, porque, se não me engano, no início de 2010, né, o Observatório lançou uma planilha do número de faltas, dos projetos, do quanto que o vereador tinha angariado em diárias, como que era a atuação desse vereador, o que complementa o nosso dia a dia, que está lá em casa, como cidadão, um trabalho magnífico. Eu acredito, Luan, essa iniciativa foi muito interessante. Eu até conheci 2 professores aposentados, né? Sim. Que foram voluntários do Observatório para fazer esse acompanhamento de todas as reuniões do Legislativo. Claro, isso não isenta a responsabilidade de todos nós de participarmos da reunião da Câmara, mas é importante que haja ali especificamente alguém com essa responsabilidade, né? De checar se houve falta, se vai haver desconto, qual a justificativa da falta, né? Se ele está representando o prefeito numa missão, né, importante do município, se ele está realmente adoentado, né? E essa semana saiu aí uma matéria jornalística de que os vereadores de outras cidades, durante a plenária, eles saem, vão para fora, eles não estão preocupados, às vezes, com a votação específica, né? E a sociedade precisa acompanhar isso aí. O meu sonho de consumo se nós temos em Guarapuava mais de 40 entidades organizadas, imagine se cada representante de uma entidade comparecesse na Câmara. Seriam 40 pessoas que poderiam voltar para a sua entidade, fazer um relatório, né? Cada entidade tem o seu blog, seu portal, né? Olha a visibilidade que daria para as ações de todos os vereadores, né? E vale a pena um acompanhamento. Até nós estamos chegando a julho, praticamente, estamos em junho, mas já foram 6 meses dessa primeira gestão, assim, desses novos 21 vereadores, os quais até houve um apoio, no ano passado aconteceu uma mobilização da sociedade para que se aprovasse o número de 21 vereadores, das próprias entidades, capitaneadas pelo Observatório, desse acompanhamento desses novos vereadores. Vamos então discutir isso no próximo bloco. Pode ser, então. Voltamos no próximo bloco discutindo sociedade civil organizada aqui no Minutos de Argumentos. Voltamos com o Minutos de Argumentos. Hoje nós estamos debatendo aqui sociedade civil organizada, a importância dessa sociedade civil, das organizações sociais para construir uma cidade cada vez melhor. E nesse segundo bloco nós vamos falar sobre capital social e algumas outras questões. Professor, qual a importância e o que é o capital social e como que ele constrói uma cidade diferente? Essa temática capital social,
é uma problemática que ganhou mais espaço na década de 90 em algumas cidades italianas, onde algumas regiões tinham um desenvolvimento social maior do que outras regiões. Então eles começaram a ter um termômetro, né? E o que prevalecia era o engajamento cívico de entidades e de cidadãos comprometidos com causas da sua cidade, né? Uma espécie de protecionismo social, né? Essa é uma expressão do capital social. Por quê? O capitalismo, como todos nós sabemos, trabalha o capital. O capital, o Guarapuava tem bastante. Dinheiro, o Guarapuava tem, pessimamente distribuído, né? Nas mãos de poucas famílias. Mas isso é um fenômeno do capitalismo, né? Ele concentra-se nas mãos de poucas famílias no mundo. O capital social não tem nada a ver com capital financeiro. Não tem a ver com capital natureza, água, solo, né? Mas é o envolvimento da sociedade nas coisas públicas. Sabe? Mede-se, por exemplo, quantos sindicalizados existem na cidade? Né? Quantas pessoas participam da associação de moradores? Da igreja X, da igreja Y? Quantas pessoas participam das reuniões públicas, dos conselhos, ativamente? Por isso eu peguei a literatura do Robert Putnam, que é o estudioso de capital social, Francis. Ele diz o seguinte, e vocês podem me corrigir aqui: quanto mais cívica for a região, mais envolvida, mais é eficaz o seu governo. Eles estão acompanhando. Quanto maior for o número de filiação sindical também, maior é o civismo da região, comprometimento. Quanto maior for a desconfiança das pessoas em relação ao poder público, menor é a civilidade das pessoas. Só que para confiar é preciso participar e saber o que está acontecendo, né? Quando há uma comunidade cívica, há coesão social, há harmonia política e há bons governos, né? Agora, assim, o contrário, regiões menos cívicas estão sujeitas à corrupção, né? Então é muito bom quando um vereador é eleito por uma comunidade e não assim por algo que ele nem sabe de onde vem o voto dele, né? A gente até condena, o meu reduto é esse. Não, mas é bom ter reduto. Significa que ele está vinculado àquelas causas. Não é um reduto eleitoreiro. Ele é fruto daquela comunidade. Como na Palmeirinha, né? Como em Entre Rios. Qual o vereador mais votado de Guarapuava? De onde ele veio? Não foi? De Entre Rios. Então houve um envolvimento ali, né, daquela comunidade por uma causa, né? Então isso é capital social. Você citou aí, Cláudio, um aspecto muito importante para a questão da democracia, né? Muitos dizem que a democracia ela é falha, com certeza é falha, mas ainda é o melhor sistema de poder, de governo, né? Pelo menos que tem até hoje, né? Perfeito. E quanto maior realmente a participação do cidadão, da sociedade civil, né? A movimentação, né? Você citou aí aspectos institucionais e não institucionais que colaboram para a democracia. Tá? Então, quanto maior essa participação, eu acredito que é melhor a qualidade da democracia e, consequentemente, a liberdade do cidadão, né? Pois vai ter seus direitos, né, nas obras que são... Você bem sabe, você é professor de filosofia, e o Luan teve também boas aulas de filosofia. Aristóteles, o que define um cidadão? Vamos transferir o Aristóteles para 2013. É o comprovante de residência que faz com que alguém seja cidadão? Claro que não. O RG? É o RG? É ter uma carteira de trabalho na cidade? É ter uma empresa na cidade? É isso que o faz ser cidadão? Não. É somente votar? É ter nascido aqui? Nasceu aqui? É cidadão? Não. O que o Aristóteles diz? É a participação na comunidade. Aí você está... Do contrário, tudo isso que eu falei anteriormente faz com que você seja um indivíduo. Você é um indivíduo. Agora, o cidadão é o engajamento, é o envolvimento, né? Então, eu não posso ficar, como diz o próprio Aristóteles, alienado, né? Os gregos usavam a expressão idiota, né? Quem é o idiota? Aquele que não se interessa pelas coisas da sua cidade. E eu acho que o maior exemplo disso é que uma comunidade inquieta acaba ajudando a própria administração, ajudando os próprios vereadores, ajudando qualquer tipo de gestão,
a enxergar as melhores políticas públicas, o que é melhor de se fazer para a cidade. Mas uma coisa que foi colocada aqui que é bem interessante, que eu acho que é justamente o fato de eleger um vereador, eleger por uma comunidade, sabe? Quando mais pessoas estão envolvidas dentro disso, ele é mais cobrado. Ele é mais cobrado, mais pessoas. E é uma coisa que está acontecendo hoje no Brasil, que é uma coisa muito boa, e até tivemos exemplos aqui em Guarapuava, que são de grupos, né? Grupos elegem uma pessoa e essa pessoa nunca fala por ela mesma, ela fala pelo grupo sempre. Exatamente. E isso é muito importante. Na verdade, a ideia de partido, né? Mas um destaque, né, professor, que eu acho que vale a pena a gente destacar, tem sido as organizações que a cada dia têm crescido na nossa cidade. Nós temos organizações de professores, temos organizações de bairros, temos associações desde skatistas, da rapaziada que frequenta o lago. De classes categóricas, né, de categorias. Classes categóricas, nós temos o Observatório Social, a Escola de Fé e Política, temos o Conselho Popular e tudo mais. Mas algumas novas, como é o caso, por exemplo, da Palmeirinha, nós temos lá com um grupo de comerciantes, capitaneados por esses comerciantes, até capitaneados pela própria Igreja Católica, que no ano passado conseguiu montar um grupo para discutir a política da Palmeirinha. É um exemplo que merece uma certa entregaram até um documento para todos os candidatos a prefeito, não foi isso? Para que eles pudessem, naquela época, se comprometer com algumas causas. Eu acho que a Palmeirinha fazendo isso, Entre Rios fazendo aquilo, o Guará também se movimentando, o Guairacá também se movimentando, né? Quer dizer, vira um fenômeno, né? Isso. Eu sei que o que nós mais sentimos hoje na humanidade, na sociedade nacional, e não é diferente em Guarapuava, é a falta de uma grande causa. A gente precisa voltar a ter grandes causas. Nós estamos muito preocupados com questões pequenas, questões ordinárias, questões do dia a dia, que tomam o nosso tempo, né? A vida privada, ela realmente toma o teu tempo, toma o meu tempo, toma o seu tempo, né? A gente dedica muito mais um tempo para a nossa vida pessoal e privada e particular e profissional do que para a vida pública. Mas isso é problema. É problema, porque essa mesma vida pública pode atrapalhar a minha vida particular e profissional também, não pode? Sim. Então a gente tem que dedicar um tempo, não sei de onde a gente vai ter que arrumar esse tempo, um tempo maior para as causas da cidade, né? Eu acho que isso é um dever de todos nós. Como o Rousseau falava, né, deixar um pouco da nossa liberdade, né, para compor a liberdade coletiva, que daí não é mais natural, né, que daí depende das instituições sociais e das leis, da ordem, né, que vem da própria população, né? Ou seja, as leis deveriam servir da população, servir à população e da população, né? Ou seja, as pessoas deveriam estar envolvidas. Talvez seja essa a falha da democracia, porque todo mundo elege, todo mundo acima de 16 anos tem direito de votar, né? Se for considerado nacionalizado, tem o direito de votar. Mas na participação, na cobrança, verificar o que nossos vereadores estão fazendo, o que nosso Poder Executivo está fazendo, não há participação. Vamos tentar então discutir isso já. Voltamos já com o próximo bloco do Minutos de Argumentos. Estamos de volta com o terceiro bloco do Minutos de Argumentos, aqui pela TV Araucária e, é claro, também pelo site do Guarapuavatube. Acesse o Guarapuavatube, www.guarapuavatube.com.br, com os vídeos aqui do Minutos de Argumentos e também com as principais notícias de Guarapuava e região. Mas voltamos a falar aqui sobre sociedade civil organizada e, professor Francis, temos uma experiência que é o caso do Observatório de Gestão em Londrina. Como que ele funciona? Como que pode ser um modelo para a nossa cidade também? Isso, então como que funciona? Esse observatório é uma instituição independente e a principal meta é exercer o controle social dos gastos públicos. Eles têm uma equipe formada por profissionais liberais, funcionários públicos, comerciantes, empresários e entidades representativas da sociedade civil. É um trabalho exercido de forma voluntária, né? E a função é o controle e a otimização da aplicação dos recursos públicos, né? Então, sai uma licitação, sai um projeto, alguma coisa, eles vão verificar e vão dar sua opinião. Na verdade, esses observatórios, eles não têm o poder de lei de obrigar
né? Recomendar. Mas isso eles recomendam. Em forma de relatório, De né? relatórios, argumentos, estudos, né, feitos. Então eles influenciam às vezes alguma coisa que pode estar errada, né, nesse processo, nos processos que envolvem as despesas, as receitas do município. É. Ele tem essa função. Eu estive acompanhando lá esse observatório de gestão, especificamente ele é voltado então para acompanhar a gestão municipal. Já o observatório social pode fazer isso também, mas tem outras incumbências, né? Outras tarefas, né? De outras entidades, né? E outros poderes da esfera pública também. O observatório social ele tem uma padronização, né? Que segue em todo o Brasil. Então os métodos, as metodologias usadas para fazer esse tipo de observação, de verificação e controle do que está sendo feito, ele vem padronizado, é algo assim nacional, em âmbito nacional. Eu só acho importante ressaltar que nenhum nem outro tem o poder de polícia, né? Isso. Eu acho que às vezes confunde-se as coisas, né? Seria algo pedagógico, né? Igual alguém querendo melhorar ou aperfeiçoar a gestão pública. Não seria para atrapalhar, tá? Esperar acontecer para apontar a mazela, né? A ferida. Seria mais assim, preventivo, sabe? Como melhorar? Que o lance que aconteceu em Maringá era no sentido de melhoramento, né? A sociedade observando e dando a sua contribuição. Quem tem poder de polícia, até hoje pelo menos, é o Ministério Público, né? Isso. Mesmo que com esse debate aí, né? Na esfera nacional. Não é isso? Isso. Cláudio, você comentou uma coisa interessante, né? Então, a sociedade civil organizada. A gente vê preocupações de instituições, empresas. O popular mesmo é pouco. Por quê? E assim também, daí me lembro o idealismo da democracia grega, né? Que surgiu como? A gente pensa o povo, a gente pensa várias pessoas. Mas na verdade não. Era um grupo que estava em ascensão. E assim também, a gente vai ver assim, a maioria desses órgãos, da sociedade civil organizada, quem compõe ainda são instituições que têm essa preocupação. O povo mesmo, ele está representado através dali, mas ele mesmo não se manifesta. Ele está atomizado, né? E isso, a manifestação é mínima. Então são algumas pessoas que compõem os grupos, assim, criando mais força. Exatamente. Nós chegamos a uma questão também, falando sobre essa situação de não atrapalhar, não somente ser uma, talvez, oposição pela oposição, né? Uma pedra no sapato? Uma pedra no sapato, mas algo que contribui. Até a gente chega numa questão que o próprio observatório, por exemplo, os observatórios sociais do Brasil, que não tem pessoas filiadas em partidos, até para não ter uma vinculação. Uma característica Isso, assim. apartidária, né? Qual a importância de a gente não ter a vinculação, seja com a gestão, seja com a oposição, não ter vinculação com os grupos políticos que estão, por exemplo, no poder? Acho que é a questão da isenção, né? É a questão do espelho, né? Jogar pedra, né? No telhado de vidro, né? É essa questão. Te dá um grau de autonomia, né? Te dá um grau de isenção, de abertura e de diálogo. A gente não pode ter, são cores partidárias que atrapalham o todo, né? Os partidos nasceram para tomar posições, mas dependendo da posição que eles tomam, né, gera um revanchismo. E esses organismos não podem pensar dessa maneira. Eu estou vendo com bons olhos, Luan e Francis, a sinalização que essa administração municipal está dando com a reativação de alguns conselhos que estavam com teias de aranha. Isso é importante. A gente ainda não dá para dizer se esses conselhos vão funcionar, vão cumprir o seu papel, mas o fato de abrir um espaço, né, para ouvir os conselheiros já é importante, né? Eu acho que sinaliza um novo momento, né? Conforme eu te disse, eu não sei a eficácia disso, não dá para falar ainda, está muito cedo, está no calor da hora. Daqui 3, 4 anos a gente pode saber e podemos até comentar sobre isso. Mas o fato de abrir essa possibilidade de dialogar e não ter uma posição meramente autocrática,
por si só, já é um gesto valioso, né? E é uma forma de aglomerar todas as vinculações, todos os segmentos, né, da sociedade, seja pelos sindicatos. E é até interessante que depois que teve esse zoom, essa coisa de voltar ao Conselho Municipal de Trânsito, o Conselho do Trabalho, o fortalecimento do Conselho da Educação, Exato. Saúde, até, por exemplo, a própria juventude de Guarapuava já tem se reunido aí entre seus vários grupos, seja o grupo que briga ali pela eleição de tal entidade, se organiza para ter um Conselho Municipal da Juventude, ou seja, vários grupos tentando se organizar e ir com todas essas correntes para dentro do Conselho. E o ambiente tem que ser favorável para isso, né? O paradigma predominante é o paradigma de igualitarismo, né? Horizontalidade, né? Direitos humanos, direito de se expressar, direito de ter acesso à informação, e a gente tem que, como diz a expressão, assegurar esse espaço, independente, lembra que você comentou? Independente do poder público, né? Que eu acho que é o mais importante, né? Não depender do poder público para poder fazer a atividade As entidades não podem ficar reféns, não é isso, Francis? Isso, não pode ficar reféns, né, de partidos, de acertos feitos antes, né, de chegar ao poder, que isso daí a gente não é visível, mas sabe-se que existe, né? Uhum. Então tem que ser algo que não pode estar vinculado a partido por causa desses idealismos, né, que não condizem à política séria, né? E a gestão, professores? Como que a gestão pode enxergar isso como algo bom, algo para contribuir a cada dia para que tenha uma gestão cada vez melhor? Relatórios, né? Eu acho que relatórios é um dado legal, né? O lobby legítimo? A transparência do que se está fazendo também, né? Tem que ser algo que as pessoas vejam, né? E aí a função dos conselhos, por isso tem certos lugares que conselhos e observatórios não são bem vistos, porque não tem como maquiar, né? Lei da transparência agora não tem como maquiar. Até é possível, mas tem que ser algo mais elaborado. A própria lei de acesso à informação? Isso, porque o que a gente vê é o seguinte, essa lei de acesso à informação, a lei da transparência, a gente já tem algumas coisas que vêm de gestões passadas. Então tem algumas coisas, que nem você falou do material escolar comprado, né? Como que para o público é mais caro e para o privado eles conseguem um preço mais barato, a gente, né? A pessoa vai comprar, consegue mais barato, e já para o público tudo sai mais caro. Sim. Então existe alguma coisa que está errada. Uma experiência bem legal acontece nas cidades pequenas da Europa. Por isso eu até falei que o capital social é oriundo de cidades da Itália, algumas cidades francesas, onde eles têm lá uma forte cultura de associativismo, tá? Uma forte cultura de cooperativismo, né? E que resultou aqui no Brasil com algumas experiências até de bancos, né? Cooperativos. O que acontece? Lá nessas cidades existem conselhos. Você citou o Conselho Popular. Lá existem conselhos de cidadãos, né, que nós estamos chamando aqui de sociedade civil organizada, de diversas áreas. Eles têm seus empregos, seus trabalhos, né, mas não ocupam cargos na esfera pública. O que eles fazem? Eles se reúnem e estudam um assunto que está incomodando a sua cidade. Por exemplo, segurança pública. Eles investigam experiências bem-sucedidas e tentam resolver o problema. Aí eles fazem um relatório e entregam na mão do prefeito. Senhor prefeito, nós somos cidadãos, estamos trazendo a solução para o problema da segurança pública. É uma sugestão. Seria muito bom que o senhor avaliasse e, na medida do possível, que o senhor colocasse isso em prática. Quer dizer, os prefeitos lá dessas cidades recebem ajuda, né, dessas organizações, desses conselhos, né? Isso o que é? É um lobby legítimo, porque o lobby é pejorativo negativo, né? Geralmente aqui no Brasil, quando está fazendo lobby, tráfico de influência, né? Lá o lobby é o contrário. Eles fazem estudos a respeito, por exemplo, da educação, como nós fizemos aqui outro dia, como melhorar o IDEB. E eles levam propostas para os gestores públicos. Está aqui a proposta. Isso aqui pode resolver o problema da nossa cidade. Isso aqui pode fazer, senhor prefeito, com que o senhor aumente a receita do IPTU, né? Desta maneira, né? Quer dizer, isso é importante, né? Mas é o que o Francis falou, isso vem dos conselhos, deveria vir espontaneamente das pessoas. Das pessoas, né? Então...
mas infelizmente já estamos no adiantado da hora. É muito bom discutir sociedade civil organizada, principalmente que é algo que contribui muito para a nossa cidade. E professores, muito obrigado, e tomara que os movimentos sociais, a sociedade civil organizada, esteja cada vez mais participando e pressionando também por políticas públicas, por melhorias para a cidade. Um grande abraço a todos vocês e obrigado por mais esse espaço. Obrigado, Lambo. Obrigado, Cláudio. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Você também pode acessar esse vídeo no www.guarapuavatube.com.br. Acompanhe as notícias, as informações lá no site do Guarapuavatube. Um abraço e até a próxima.